roubo simples, qualificado, latrocínio, extorsão simples, mediante sequestro, formas qualificadas, chantagem, extorsão indireta. O outro é da apropriação indébita. Da apropriação indébita, nós vemos que temos apropriação indébita simples, apropriação de coisa havida acidentalmente, apropriação de coisa achada. Em seguida, estelionato e outras fraudes. Estelionato, disposição de coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, defraudação de penhor, fraude na entrega de coisa, fraude no pagamento de cheque, abuso de pessoa. Da receptação, com a modalidade culposa também. Da usurpação, alteração de limites, usurpação de águas, invasão de propriedades, aposição, supressão ou alteração de marca. Do dano simples qualificado, o dano em material ou aparelhamento de guerra. E nós vamos ter danos em navio, de guerra, em aparelhos e instalações, desaparecimento, construção ou extravio e modalidades culposas. E da usura. Nós, às vezes, deixamos de ouvir esse nome, usura. Então, nós temos o crime da usura, usura pecuniária e casos assemelhados. Outro título trata de crimes contra a incolumidade pública. Aí nós temos os crimes de perigo comum. Incêndio, explosão, abuso de radiação, inundação, perigo de inundação, desabamento ou desmoronamento, subtração, ocultação e inutilização de material de socorro, fatos que expõem a perigo o aparelhamento militar. E aí nós temos vários outros crimes. Os crimes contra os meios de transporte e comunicação. Nós temos também vários, como perigo de desastre ferroviário, atentado contra transporte, etc. Crimes contra a saúde. E aí nós vamos ter um dos crimes, o primeiro logo, que está no 290, vai tratar do tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Novamente, o legislador se equivoca na rubrica. O que eu li é a rubrica do tipo, porque ele diz tráfico, posse ou uso. E, na realidade, ele não pune o uso. Então, vamos ver como é que está tipificado o artigo 290, o caput. Embora seja um caput, ele vai tipificar vários crimes. Cada verbo aqui é o núcleo de um crime. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão até 5 anos. Bem, os senhores viram que eu não usei o verbo usar. Então, o erro do legislador é que colocou na rubrica usar. Este tipo penal tem suscitado uma série de problemas, ou pelo menos uma série de pedidos da defesa, no sentido de afastar do âmbito da justiça militar a avaliação desse crime, deixando para a justiça comum, sobretudo agora que temos a nova lei antitóxicos. Então, vejam, senhores, que outra questão que tem sido suscitada nesse crime é a quantidade da substância que é encontrada. Porque ele está portando, e às vezes ele está portando o resto de um cigarro de maconha. Só que nós não sabemos onde ele usou esse cigarro. E se ele usou quando estava lá, de sentinela, com um fuzil na mão. Nós temos casos de pegar pessoas portando substância entorpecente que estão de guarda, na guarda presidencial. Na guarda presidencial. Então, na realidade, é muito difícil. E nós em geral, e o tribunal mantém isso, condenamos qualquer que seja a quantidade. Não consideramos a irrelevância da quantidade para este crime. E o Supremo acabou de decidir a respeito dessa questão, de achar que não deve ser considerado realmente essa
essa quantidade para ser tido o crime como irrelevante e descaracterizar o crime. Bem, nós temos vários crimes aqui enquadrados. O outro título, crimes contra a administração militar, daí vem desacato e desobediência, com vários crimes, o peculato, a concussão, excesso de exação e desvio, a corrupção, a falsidade, os crimes contra o dever funcional, todos esses com vários tipos já ali feitos. A prevaricação, por exemplo, contra o dever funcional. Crimes praticados por particular contra a administração militar. E, finalmente, o último, crimes contra a administração da justiça militar. São crimes praticados no âmbito da justiça militar contra a administração. Talvez alguns militares não saibam que tem esse crime, recusa de função na justiça militar. Então, quando são sorteados, muitos vão sorridentes, muitos vão tristes, mas um aqui, ou outro, em não sei quantos anos depois, parecem assim meio revoltados, esquecendo que a recusa é um crime. Então, nós temos aqui vários tipos elencados. Alguma questão antes de fazer o resumo da aula? Eu tenho. Pois não? Recentemente, a Lei 12.015 de 2009 trouxe uma reformulação dos crimes de natureza sexual no Código Comum. No entanto, o Código Penal Militar permanece o atentado violento ao pudor. Isso não causaria uma certa confusão no momento do julgamento? Eu quero crer que não. Agora, na realidade, nós temos que notar que o nosso Código é de 69. Também o Código Penal é mais antigo ainda, né? O nosso Código é de 69 com um detalhe. Ele foi feito no regime militar, se olhar, assim, os ministros, né? Então, era época em que eles estavam comandando o país, realmente. Não era só um presidente, era o grupo, né? Os 3 ministros. E nós vamos ver que há um grande rigor no nosso Código. Isso não tenham dúvida. Agora, está sendo feita uma reavaliação do Código. Nós estamos com um grupo lá no Superior Tribunal Militar que está reavaliando, analisando o Código Penal Militar e vai analisar o Código de Processo Penal Militar para fazer uma proposta de alteração. Não é substituição do Código, porque se for substituição de um código por outro, vai demorar demais. Mantendo o mesmo código, apenas alterando. E procurando atualizar certas coisas. Há certos crimes que já estão mais atualizados em termos do direito penal comum, porque o Código Penal Comum já foi alterado e o nosso não. Então, é isto que nós estamos procurando fazer. Mais alguma coisa? Voltando lá atrás nos artigos 183 a 186, só para esclarecer, os crimes contra o serviço militar, são todos praticados somente por civis? Como? Você poderia ler o tipo aí? Insubmissão. Insubmissão. É interessante. O crime de insubmissão, ele embora esteja junto de crimes que são propriamente militares, ele é considerado um crime impropriamente militar. Porque quem pratica o crime de insubmissão é um civil. Ele é civil. Ele não assume, ele não vai para a incorporação. Então, na realidade, é civil que está praticando esse crime. Agora tem um detalhe. Para responder ao processo de insubmissão, ele vai ter que ser capturado ou apresentado e submetido à inspeção de saúde e ser considerado apto para o serviço militar. E aí, ele precisa ser incorporado, não é reincluído, porque ele não estava incluído. Ele vai ser incorporado ao serviço militar. Assume, portanto, a posição de militar do serviço ativo. E aí ele vai ser processado e julgado. Se por acaso ele for dado como incapaz, é arquivado e ele não é processado. Com um detalhe, já ficou preso também. E o pior
é que ele é civil, é a prisão de civil, é uma prisão que é dita impedimento, mas o impedimento é uma restrição à liberdade individual, porque a pessoa não pode sair do quartel. Daí a necessidade, nesses dois casos, e sobretudo na insubmissão, da pessoa, quando é presa, apresentada ou capturada, de ser imediatamente submetida à inspeção de saúde, para que nós possamos saber se ela é capaz ou incapaz, e possamos liberá-la de imediato, se considerada incapaz. Então, é interessante isso. Eu, pessoalmente, sou a favor da descriminalização do crime de insubmissão. Tem até um trabalho que eu escrevi a respeito. Realmente, eu não considero de muita eficácia esse crime, embora nós tenhamos um serviço militar obrigatório. Pelo menos em tempo de paz, eu não o considero importante. Bem, nós estamos ao fim desta aula. Nós vimos na aula de hoje, nós tratamos do crime militar em tempo de paz. Conforme nós já havíamos dito, o Código Penal Militar, ele distingue, ou ele separa em dois campos a sua parte especial. Crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Nós vimos hoje a parte concernente aos crimes militares em tempo de paz. Sem esquecer que na aula passada nós olhamos o artigo 9º do Código Penal Militar, que vai configurar ou permitir a configuração do crime militar em tempo de paz. É importante lembrar isso, porque, conforme já foi dito, apenas pela tipificação não é possível saber ou identificar a jurisdição na qual aquele processo deve tramitar. Apenas olhando a tipificação e olhando também aquela configuração do artigo 9º, aí nós podemos tranquilamente identificar se o crime é da competência da Justiça Militar ou é da competência da Justiça Comum ou da Justiça Federal Comum, de outra justiça que não a militar. Então, nós verificamos na aula de hoje, além desse início, nós procuramos olhar exatamente a classificação desses crimes. E realçamos que essa classificação ela foi feita a partir do bem que está sendo tutelado. Não é uma classificação do crime pelo crime, mas pelo bem tutelado. E aí nós temos uma subdivisão dessa parte do Código em vários títulos, e os títulos também em vários capítulos, quase todos eles, não todos, mas quase todos em vários capítulos, e alguns capítulos ainda apresentando seções. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos e gostaria de dizer que estou à disposição para retirar dúvidas ou para ouvir comentários, e podem acessar o e-mail do saberdireito@stf.jus.br ou acessar o YouTube. E convido todos para a próxima aula, que vai tratar dos crimes militares em tempo de guerra. Muito obrigada.